Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, aqui estamos para apresentar mais uma vez o programa Culto Cristão no Lar, mas como é pela Rádio Rio de Janeiro, o nome do programa é Culto Cristão no Ar. E o objetivo sempre a gente lembra que é incentivar as famílias que ainda não realizam essa prática para poder realizar, podendo ou não copiar o nosso modelo, porque é o modelo proposto pela Federação Espírita Brasileira. Participando do programa de hoje, a equipe está um pouquinho mais completa. Eu, esse que vos fala, Lidiane Barreto, o João Carlos, a Cleia Nonato e a Ayrton Dias, que durante muito tempo fizeram parte, depois com a pandemia teve uma parada, mas graças a Deus a gente aos poucos está retornando o grupo que durante muito tempo participou conosco. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda mais síngelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita, a inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineadamente da planta elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas. As leis de Deus protegem a casa, no entanto, se o morador não se protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão com respeito à segurança para habitá-la. Em todas as partes, natureza encarece o apoio do divino, mas não deixa de recomendar ainda e sem palavras o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, progredir, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará. Proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, Livro da Esperança. Então, Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para darmos início a esse programa e permita, Senhor, que possamos ser bem inspirados para poder esclarecer ainda um pouco mais os comentários de Allan Kardec sobre essa passagem evangélica e que a Tua paz possa envolver, Senhor, todos os lares sintonizados conosco e toda a humanidade, Senhor, que inclusive nesses dias precisa muito desta paz. Que assim seja. Vamos ao estudo. O capítulo é o 25. Buscai e achareis.
A lição é: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O item 1. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos lhes pedirem? Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Ao item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. É o capítulo 4 que nós temos que ver e o número 17. Isso é para uma nossa orientação maior. A lição: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ao realizarmos algo ao próximo, é preciso estar em equilíbrio moral
e intelectual. Como podemos oferecer ajuda se não nos ajudarmos? Devemos buscar esta ajuda através de Deus e da espiritualidade. Estejamos certos que, ao pedirmos, seremos atendidos. Certamente teremos alguma orientação e, buscando, acharemos alguma forma de resolvermos a situação. A espiritualidade, orientados por Deus, mostrará o caminho certo a seguir. Muita paz. Continuando o comentário que a Cleia já iniciou, Kardec vem falar para nós da importância do trabalho, né, que a gente tem que fazer a nossa parte para poder ser merecedor dos dons de Deus, mas também acrescenta um outro fator que é a reencarnação, porque ele diz aqui que se a gente só vivesse uma vez, a gente teria que sempre começar a aprender do zero, né? Então a humanidade não progrediria. Ao passo que, quando nós vivemos muitas vidas, aquela bagagem de conhecimento que a gente já adquiriu facilita o avanço, né? E dessa forma também que a humanidade avança, através das múltiplas encarnações, né? Então nós não estamos mais naquela fase de sempre redescobrir o fogo, sempre redescobrir a roda, né? Porque nós já passamos por isso, já o espírito já adquiriu esse conhecimento e vem galgando outros, né? A ciência, o avanço, a cura das doenças, né? A conquista de novos territórios, até de novos espaços, né? Através da busca espacial aí, é o que proporciona esse avanço da intelectualidade humana através das múltiplas existências. E a gente vê, né, que atualmente a quantidade de jovens e bem novinhos estão participando aí desses trabalhos que algumas instituições promovem. Por exemplo, né, há pouco tempo eu vi uma feira de robótica, né, e jovens assim, que deve não ter completado nem o ensino fundamental ainda, já montando robôs, né? Então a gente vê que é o conhecimento adquirido, né? Que numa encarnação só eles não dariam para ter essa inteligência, né? Verdade. Eu queria voltar aqui um pouquinho no comentário de Jesus, uma parte que eu acho muito bonita, que a gente acho que não deve deixar passar, que é quando ele fala aqui: qual o homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber das coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos homens que lhe pedirem, né? Que bonito que é a gente ter a certeza dessa bondade de Deus, né? Porque se nós, homens aqui imperfeitos que somos, queremos dar sempre o melhor para os nossos filhos, claro que com algumas exceções ainda do nosso atraso moral, mas na maioria das vezes nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, né? Imagina Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, né? Ele sempre vai querer dar o melhor para nós. E aí é importante que a gente saiba pedir as coisas certas, né? Que são aquelas coisas que realmente vão fazer bem para o nosso espírito, né? Não pedir coisas materiais, não pedir conforto. Tem uma frase até um pensamento da Madre Teresa, que ela fala que pediu paciência e Deus mandou pessoas para ela exercitar a paciência, né? Então não é a comodidade que nos vai fazer evoluir, são os desafios. E a gente tem que agradecer por esses desafios também, né? É saber pedir e saber receber aquilo que Deus nos dá. Então diz aqui Allan Kardec, continuando o que a Cleia já leu, né? Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É o que o João acabou de falar, né? Que a humanidade, ela é o resultado de espíritos do seu ir e vir. E a inteligência que um espírito acumula, ele não se perde com a desencarnação. Ele continua sendo um espírito inteligente e quando reencarna,
todo aquele conhecimento ele traz e continua, muitas vezes, o próprio trabalho que ele havia exercendo em encarnações passadas. A não ser que por uma expiação ele venha numa determinada existência privado da inteligência, né? E é o que acontece muitas vezes. Não é que o espírito retrocedeu, mas é porque ele não utilizou bem a sua inteligência e vem numa outra encarnação privado do desenvolvimento dessa inteligência para expiar, para corrigir aqueles erros que ele cometeu. E ainda pode ter uma outra situação, que é o próprio espírito pedir para vir numa situação mais humilde, né? Uhum. Isso eu já comentei aqui de outro programa anterior, que antes de reencarnar como Eurípides Barçanufo, esse espírito ele pediu que ele viesse numa encarnação muito simples, né? E ele foi um lavrador ainda lá no Triângulo Mineiro, mas que ele precisava exercitar um pouco mais a humildade. Exatamente. São as duas áreas, é o amor e o conhecimento, né? Às vezes a gente programa de desenvolver mais o conhecimento e nas outras desenvolver mais o amor, né? E deixa o conhecimento um pouquinho guardado ali na gaveta, né? E continua Kardec no item 4. Lembrando que nós estamos no capítulo 25, Buscai e achareis. Em virtude desse princípio, a lei do trabalho é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe punham às mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Ou seja, os espíritos desencarnados, eles não trabalham por nós, né? Eles querem deixar que nós façamos a nossa parte, para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, o nosso interesse e o nosso progresso. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Então, é a lei do mérito. A gente é merecedor daquilo que a gente se esforça para conquistar. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então a vontade dos espíritos nos ajudar é constante. Nós sempre que quisermos trabalhar, teremos apoio de bons espíritos. Sempre que quisermos fazer o bem, estaremos bem acompanhados. Mas a tarefa é nossa, como diz uma música do Carlinhos Conceição, né? A obra é de Deus, mas a tarefa é nossa. Temos a nossa parte também na obra da criação, como diz a questão lá no comecinho do Livro dos Espíritos 132, que fala dos objetivos da encarnação, né? Contribuir com a nossa parte para a obra de Deus. E o mérito é sempre nosso. Deus tem a sua sabedoria nesse sentido, né? Ele dá as oportunidades para que a gente possa fazer as coisas certas e, consequentemente, colaborar com o bem geral. Né? Porque lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, é bom sempre a gente lembrar essa questão, que ela é muito importante, porque fala dos objetivos da encarnação, e diz que além de provas, expiações e missão, o Espírito também ele vem para fazer a sua parte, que é a parte que lhe compete na obra da criação. Então nós somos co-criadores do trabalho de Deus. E termina aqui Allan Kardec o seu comentário dizendo: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a porta e ela se vos abrirá.
Mas se pedir sinceramente com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Então, a gente fala muito que Deus castiga, né? Mas Deus só instituiu leis. Então, quando a gente não cumpre a lei, o castigo virá consequentemente, mas por nossa vigilância, não porque Deus é mau, Deus é cruel, é vingativo, não. Deus é um juiz impassível. Ele criou leis e essas leis a gente tem que obedecer, quer seja através de fazendo o bem ou depois amargando aí uma vida mais difícil para que a gente possa despertar para as coisas do Espírito. E por enquanto a gente vê as pessoas agindo completamente indiferentes às coisas de Deus. Até eu sempre lembro também um pensamento de Sócrates, em que certa feita ele falou, né, que a maior parte dos homens acredita na imortalidade da alma, mas não vivem como seres imortais. A gente vive muito no aqui e no agora. Não basta ter uma religião, uma crença, para que a gente viva em função dessa crença. Né? E é interessante aqui quando ele fala que os anjos, que os espíritos vêm nos acompanhar como anjo de Tobias. Né? Essa passagem está lá no Antigo Testamento, e Tobias ele precisava fazer uma grande viagem sozinho, né? E uma pessoa se propõe a caminhar com ele durante todo o percurso. Né? Só no final da viagem o Tobias percebe que aquela pessoa, entre aspas, que vai acompanhar era um anjo. Né? Então, muitas vezes, esses anjos que Deus coloca no nosso caminho são os nossos amigos. Não precisa ser um espírito desencarnado. Muitas vezes estão aqui do nosso lado. São verdadeiros anjos que nos auxiliam no nosso progresso, na nossa caminhada, no nosso teste de paciência, como falou a Maria Teresa, né? Então, esses anjos encarnados, esses anjos aqui da Terra que nos auxiliam no nosso progresso, porque o homem não foi feito para viver isoladamente, né? Somos seres sociais, a gente aprende muito uns com os outros. Então nós estamos chegando ao final do nosso programa e vamos ler aqui a poesia que está contida no livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral. Então, sobre o assunto, porque esse livro ele trata dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sobre esse capítulo 25, diz o poeta o seguinte: ajudar não é fazer, lembrando só por lembrar, para não que venhas dizer que o céu não quis te ajudar. Olha em torno e te analisa, pois dispõe de muitos bens, e verás pela pesquisa que noutros faltas o que tens. Sabes acaso a razão que norteia a providência? Não penses em proteção, nem penses em preferência. Buscar pressupõe ação, contrária passividade. Por isso, compensação soma produtividade. Receber corpo sadio é compromisso de vida com aquele que tem frio na jornada desvalida. Este revela notar, teria a seu turno outrora, deixando de bem usar o que a lei limita agora. Então, bem importante isso que ele fala, que corpo sadio é responsabilidade, né? Com o nosso próprio. Inteligência também. Então nós já temos muito e não cabe a nós ficar só pedindo. A gente deve pedir, como foi falado, forças, coragem, resignação, mas a tarefa é nossa. Então vamos encerrando o nosso culto de hoje, continuando pedindo a Deus pela paz no mundo, tão carente ainda de amor ao próximo, de compreensão e de respeito. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, ampara toda a humanidade nesses momentos difíceis em que ainda passamos e que nós mesmos tenhamos dentro de nós o desenvolvimento do amor, da harmonia, da não revolta e da esperança, que possamos ver dias melhores no futuro e trabalharmos para que esses dias cheguem a partir de nós.
Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo e abençoa a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que nos permite levar a mensagem do Cristo a tantos locais. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.